Você já se perguntou o que acontece com nossos entes queridos depois que partem? Será que eles ainda nos veem? Será que sabem o que está acontecendo em nossas vidas? Hoje, vamos revelar algo extraordinário que o Padre Pio compartilhou sobre o que as almas enxergam de suas famílias desde o além. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar completamente sua visão sobre a morte e a vida eterna. Antes de começarmos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, espiritualidade e os grandes mistérios da vida. E não esqueça de compartilhar com aqueles que você ama, porque esta mensagem pode trazer conforto e esperança para muitos corações. O Padre Pio de Pietrelcina foi um dos santos mais extraordinários do século XX. Nascido em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália, ele carregou os estigmas de Cristo por 50 anos. Teve o dom da bilocação, da leitura de almas e manteve contato constante com o mundo espiritual. Mas, entre todos os seus dons místicos, havia algo ainda mais impressionante: sua capacidade de ver além do véu que separa este mundo do próximo. Durante sua vida, o Padre Pio falou inúmeras vezes sobre o que as almas dos falecidos experimentam, como elas permanecem conectadas aos seus entes queridos e o que realmente acontece do outro lado. Seus testemunhos são tão poderosos que até hoje continuam a impactar milhões de pessoas ao redor do mundo. E o mais impressionante é que suas revelações são totalmente consistentes com a doutrina católica e com relatos de outros santos e místicos ao longo da história. Para entendermos o que o Padre Pio revelou sobre como as almas veem suas famílias, precisamos primeiro compreender sua visão sobre a morte. Para a maioria das pessoas, a morte é um muro intransponível, uma separação definitiva. Mas, para o Padre Pio, a morte era apenas uma porta, uma passagem de um estado de existência para outro. O Padre Pio costumava dizer que a morte não é o fim, mas sim um novo começo. Ele explicava que, quando deixamos este mundo, nossa alma não deixa de existir, nem perde a consciência. Pelo contrário, a consciência se expande de maneiras que não podemos sequer imaginar enquanto estamos presos a este corpo material. Uma das revelações mais tocantes do Padre Pio era sobre como as almas mantêm sua identidade, seus afetos e sua preocupação com aqueles que deixaram na terra. Ele frequentemente recebia visitas de almas do purgatório que vinham pedir suas orações, e através dessas experiências místicas ele aprendeu muito sobre a realidade da vida após a morte. O santo capuchinho explicava que existe um véu entre nosso mundo e o mundo espiritual, mas esse véu não é impenetrável. As almas dos que partiram podem, de certa forma, estar cientes do que acontece com seus entes queridos. No entanto, essa percepção não acontece da mesma maneira que vemos as coisas aqui na Terra. É algo muito mais profundo, mais espiritual. Segundo o Padre Pio, as almas não precisam de olhos físicos para ver. Elas possuem uma percepção espiritual que vai muito além dos nossos 5 sentidos. É como se pudessem sentir, intuir e até mesmo compartilhar das emoções e experiências de seus entes queridos de uma maneira que transcende o espaço e o tempo. Mas, aqui vem algo importante que o Padre Pio sempre enfatizava: a maneira como as almas percebem suas famílias depende muito do estado em que se encontra. Uma alma que está no céu, em plena comunhão com Deus, tem uma visão muito diferente daquela que está no purgatório, ainda passando por sua purificação. E essas diferenças são fundamentais para entendermos toda a verdade sobre esse mistério. O Padre Pio também revelou que existe uma comunhão dos santos, uma união mística entre todos os batizados, sejam eles vivos na terra, em purificação no purgatório ou glorificados no céu. Essa comunhão não é quebrada pela morte. Na verdade, de certa forma, ela se intensifica. É através dessa comunhão que as almas mantêm sua conexão com aqueles que amaram na terra. Uma das experiências mais frequentes na vida do Padre Pio era seu contato com as almas do purgatório. Ele via essas almas, conversava com elas e rezava intensamente por sua libertação. E, através desses encontros místicos, ele aprendeu muito sobre como essas almas percebem suas famílias na Terra. O Padre Pio explicava que as almas do purgatório sentem uma saudade profunda de seus entes queridos. Elas mantêm todo o amor que tinham quando estavam vivas, mas agora esse amor é purificado, livre do egoísmo e das imperfeições que marcam nossos afetos terrenos. É um amor mais puro, mais intenso, mais verdadeiro.
Essas almas sabem o que está acontecendo com suas famílias? Segundo o Padre Pio, sim e não. Elas têm uma percepção, especialmente quando seus entes queridos rezam por elas ou quando há momentos importantes na família. Mas essa percepção não é completa como seria se estivessem fisicamente presentes. É mais como uma intuição espiritual, um sentimento profundo. O que mais impressionava no testemunho do Padre Pio era sua descrição do sofrimento dessas almas. Não um sofrimento físico, mas a dor de estar separadas de Deus e de não poderem ajudar ativamente suas famílias. Elas veem as dificuldades, as tentações, os perigos que seus entes queridos enfrentam, mas não podem intervir diretamente. Só podem rezar e aguardar que suas orações e as orações dos vivos as libertem do purgatório. Uma história tocante contada pelo Padre Pio era de uma mãe que havia falecido e deixado filhos pequenos. Essa alma apareceu ao santo em várias ocasiões, angustiada não por seu próprio sofrimento no purgatório, mas pela preocupação com seus filhos. Ela podia sentir quando eles choravam por ela, quando passavam necessidades, quando se desviavam do caminho do bem. E tudo o que ela podia fazer era rezar e implorar pelas orações do Padre Pio. Mas o Padre Pio também trazia uma mensagem de esperança. Ele dizia que as orações dos vivos têm um poder imenso para ajudar essas almas. Cada missa oferecida, cada rosário rezado, cada esmola dada em intenção dessas almas acelera sua purificação. Ao mesmo tempo, atrai bênçãos para a família na terra. O Santo Capuchinho revelou algo ainda mais impressionante. Muitas vezes, quando rezamos por nossos falecidos, eles já estão no céu intercedendo por nós. E nossas orações, que pensávamos serem para ajudá-los, na verdade voltam para nós em forma de graças e proteção. É um círculo de amor que transcende a morte. Ele também explicava que as almas do purgatório desejam ardentemente que suas famílias vivam em estado de graça, que se confessem, que recebam os sacramentos, que vivam vidas santas. Porque sabem, com uma clareza que nós não temos, o valor eterno dessas escolhas e as consequências terríveis de uma vida vivida longe de Deus. Se as almas do purgatório mantêm uma conexão limitada com suas famílias, o que dizer daquelas que já alcançaram o céu? O Padre Pio tinha uma visão maravilhosa sobre isso, que ele compartilhava frequentemente com seus filhos espirituais. Segundo o Padre Pio, as almas que estão no céu veem Deus face a face. E, nessa visão beatífica, elas veem tudo o que Deus quer que vejam, incluindo o que acontece com suas famílias na terra. Mas aqui está o ponto crucial. Elas veem tudo através dos olhos de Deus, com o amor de Deus, com a sabedoria de Deus. Isso significa que elas não sofrem ao ver as dificuldades de seus entes queridos? O Padre Pio explicava que não da forma como sofreríamos aqui. As almas do céu têm uma compreensão perfeita do plano de Deus. Elas sabem que Deus pode tirar bem até mesmo das piores situações. Elas confiam completamente na providência divina. No entanto, isso não significa que sejam indiferentes. Muito pelo contrário. O Padre Pio assegurava que os santos no céu, especialmente nossos entes queridos que alcançaram a glória eterna, rezam constantemente por nós. Eles são nossos intercessores mais poderosos, depois de Maria e dos santos oficialmente reconhecidos pela Igreja. Uma revelação particularmente tocante do Padre Pio era sobre os pais que estão no céu. Ele dizia que esses pais continuam cuidando de seus filhos mesmo depois da morte. Eles inspiram pensamentos bons, afastam perigos, intercedem em momentos de tentação. Sua proteção é real e eficaz, embora invisível. O Santo Capuchinho contava casos de pessoas que, em momentos críticos de suas vidas, sentiram uma presença protetora, uma inspiração súbita que as salvou de um perigo ou as afastou de um pecado grave. E, muitas vezes em oração, ele recebia a revelação de que aquela proteção vinha de um ente querido que já estava no céu. Mas o Padre Pio também alertava: não devemos tentar comunicação direta com os mortos através de práticas espiritualistas ou de ocultismo. Isso é extremamente perigoso e contrário à vontade de Deus. O caminho correto é pedir sua intercessão através da oração, confiando que Deus, em sua bondade, permite que eles nos ajudem de acordo com sua santa vontade. Ele explicava que,
Quando pedimos a intercessão de nossos entes queridos falecidos da maneira correta, através da oração cristã, estamos simplesmente reconhecendo que eles fazem parte da comunhão dos santos. Estamos pedindo que apresentem nossas necessidades a Deus, assim como pedimos orações a um amigo vivo. O Padre Pio tinha uma devoção especial aos anjos da guarda, mas também reconhecia que nossos entes queridos no céu podem ter um papel semelhante em nossas vidas. Ele costumava dizer: não chorem pelos que partiram santamente. Eles estão mais perto de você agora do que nunca estiveram. Através de suas experiências místicas, o Padre Pio também revelou o que as almas mais desejam ver em suas famílias aqui na Terra. E isso talvez seja uma das lições mais importantes que podemos extrair de seus ensinamentos. Primeiro e acima de tudo, as almas desejam ver suas famílias vivendo em estado de graça, ou seja, livres do pecado mortal, em amizade com Deus. O Padre Pio repetia constantemente que, do outro lado do véu, as almas compreendem perfeitamente que nada neste mundo importa se perdemos nossa alma. Todas as riquezas, todos os sucessos, todas as conquistas terrenas são nada comparadas com a salvação eterna. Por isso, quando uma alma do purgatório ou do céu vê sua família, sua maior alegria é perceber que seus entes queridos estão no caminho da santidade. E sua maior tristeza, ou no caso das almas do céu, sua maior preocupação em oração, é ver seus entes queridos se afastando de Deus. O Padre Pio contava que muitas almas vinham pedir suas orações, não por si mesmas, mas por seus familiares vivos que estavam em perigo espiritual. Uma alma podia estar sofrendo no purgatório, mas sua maior angústia era ver um filho ou uma filha vivendo em pecado, correndo o risco de perdição eterna. Segundo o santo, as almas também desejam profundamente ver suas famílias unidas no amor. As divisões familiares, as brigas, os ressentimentos que parecem tão importantes para nós aqui são vistos do outro lado como tragédias espirituais. As almas compreendem que o tempo na Terra é curto e que desperdiçá-lo em conflitos é uma perda irreparável. O Padre Pio revelou que muitas almas pedem que ele transmita mensagens de perdão para suas famílias. Elas veem com clareza dolorosa como seus próprios erros em vida contribuíram para divisões familiares e agora desejam ardentemente que haja reconciliação entre aqueles que deixaram. Outro desejo profundo das almas é ver suas famílias praticando a caridade. O Padre Pio explicava que, do outro lado, compreendemos que o único tesouro que realmente levamos conosco são as obras de amor que fizemos. As almas querem ver suas famílias ajudando os pobres, consolando os aflitos, praticando as obras de misericórdia. As almas também desejam ver suas famílias rezando, especialmente rezando juntas. O Padre Pio tinha uma devoção especial pela oração do rosário em família. Ele dizia que, quando uma família reza unida, atrai uma proteção especial do céu e fortalece os laços que nem a morte pode quebrar. Um ponto que o Padre Pio enfatizava constantemente era sobre a missa. As almas compreendem, do outro lado, o valor infinito do santo sacrifício da missa. Elas desejam ardentemente que suas famílias participem da missa dominical, que recebam a comunhão em estado de graça, que vivam os sacramentos, porque sabem que é ali na Eucaristia que encontramos a força para as batalhas espirituais da vida. Uma pergunta que muitas pessoas faziam ao Padre Pio era: nossos entes queridos falecidos podem nos enviar sinais? Podem nos fazer saber que estão conosco? A resposta do santo era ao mesmo tempo cautelosa e esperançosa. O Padre Pio acreditava que Deus, em sua misericórdia, às vezes permite que as almas se manifestem de maneiras sutis para consolar seus entes queridos ou para pedir orações. Mas ele sempre alertava contra a busca obsessiva por sinais ou a tentativa de forçar comunicações com o além através de práticas espiritualistas. Segundo o Padre Pio, os sinais verdadeiros do além geralmente vêm de forma suave e natural. Pode ser um sonho particularmente vívido e consolador, uma coincidência significativa, uma sensação de paz súbita, um perfume característico da pessoa falecida sem fonte aparente ou mesmo uma inspiração que nos leva a rezar por aquela alma. O santo compartilhava que, muitas vezes, quando pensamos repentinamente em um ente querido falecido, sem motivo aparente, isso pode ser um sinal de que aquela alma precisa de nossas orações. É como se houvesse uma conexão espiritual que nos alerta para rezar por eles.
No entanto, o Padre Pio sempre insistia que o mais importante não é buscar sinais extraordinários, mas sim viver de tal maneira que possamos nos reunir com nossos entes queridos no céu. Ele dizia: não se preocupem tanto em saber se eles podem ver vocês. Preocupem-se em viver de modo que um dia possam se reunir com eles na glória eterna. Uma das histórias mais tocantes contadas pelo Padre Pio era de uma mulher que havia perdido seu filho jovem. Ela estava consumida pela dor e constantemente buscava sinais de que o filho estava bem. O Padre Pio a consolou dizendo que seu filho estava no céu e que o maior sinal de amor que ela poderia dar a ele era viver santamente e criar os outros filhos no temor de Deus. O santo capuchinho também falava sobre os sonhos. Ele acreditava que Deus, às vezes, usa os sonhos para permitir encontros consoladores entre vivos e falecidos, mas alertava que nem todo sonho com um falecido tem significado espiritual profundo. Às vezes é apenas nossa saudade se manifestando. A chave é discernir através da oração e da orientação espiritual. O Padre Pio ensinava que o verdadeiro conforto não vem dos sinais extraordinários, mas da fé. A fé nos assegura que nossos entes queridos que morreram em estado de graça estão ou no céu, ou sendo purificados para o céu. E essa certeza da fé deve ser suficiente para nos dar paz. Ele também revelou algo muito bonito, que no céu não há mais separação. Todos aqueles que se amaram na terra e alcançaram o céu estarão eternamente unidos na presença de Deus. E, nessa união, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais saudade. Será a plenitude da alegria e do amor. As revelações do Padre Pio sobre como as almas veem suas famílias desde o além nos trazem uma mensagem profunda de esperança e também de responsabilidade. Esperança, porque a morte não é o fim de nossos relacionamentos com aqueles que amamos. Responsabilidade, porque a maneira como vivemos importa não apenas para nós, mas para todos aqueles que nos amam, tanto nesta vida quanto na próxima. O Padre Pio nos ensinou que devemos viver cada dia com a consciência de que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como diz a carta aos Hebreus. Nossos entes queridos falecidos, os santos no céu, os anjos, todos estão torcendo por nós, rezando por nós, esperando que façamos as escolhas certas. Mas, acima de tudo, o Padre Pio nos lembrou de que tudo se resume a uma verdade simples, mas profunda: fomos criados para o céu. Esta vida é apenas uma passagem, um teste, uma preparação para a eternidade. E o maior presente que podemos dar aos nossos entes queridos, tanto vivos quanto falecidos, é viver de tal forma que possamos todos nos reunir um dia na presença de Deus. M.